Muito bem, amiguinho, ainda está estudando. Então hoje a aula é sobre Império Bizantino. Para você entender Império Bizantino, você precisa lembrar da crise da Roma Antiga. Claro que você lembra. Não? Não lembra? Tá bom, vou lembrar para você. Roma, em função do seu tamanho, teve muita dificuldade em proteger suas fronteiras. Houve uma retração da expansão e expansão, guerra, era a forma como Roma conseguia escravos. Resultado, crise escravista. Crise escravista levou à crise financeira, que levou os imperadores que tentarão resolver essa crise, os chamados imperadores reformadores. Entre eles estarão Diocleciano, Teodósio, Constantino. Olha o que vai acontecer, ainda lembrando a Roma. Diocleciano foi um desses imperadores que, tentando solver o problema do tamanho do império, dividiu a Roma em dois impérios, o ocidental e o oriental. Constantino, contudo, outro imperador romano, reunificou o território. Ainda assim, mesmo reunificando, ele promoveu a construção de uma nova capital, em cima da antiga colônia grega de Bizâncio. Esta capital se chamaria Nova Roma, só que ela acabou sendo rebatizada em homenagem ao seu criador, Constantino, como Constantinopla, que hoje você conhece como Istambul. Vem daqui, desta nova capital, Bizâncio, o nome do império que a gente vai estudar, Império Bizantino. Muito bem, depois de Constantino, 7 outros imperadores passaram por Roma, essa Roma ainda unificada, até que viesse Teodósio. Teodósio foi um imperador que oficializou a religião cristã para o Império Romano. Quando Teodósio morreu, seus filhos, que têm esses dois nomes muito bonitos, Arcádio e Honório, dividiram novamente o Império Romano em Império Romano Oriental, que ficou com o filho Arcádio, e Império Romano Ocidental, que ficou com Honório. Olha só o que vai acontecer agora. O Império Romano Ocidental vai cair na mão dos bárbaros em 476, dando início a um período chamado Idade Média, que você já deve ter estudado. Então, queda do Império Romano Ocidental, começo da Idade Média. O Império Romano Oriental, contudo, sobreviveu. Justamente o que a gente vai estudar. A metade oriental, a parte oriental do Império, a parte oriental do Império e Império Bizantino. Este sobrevive praticamente mais 1000 anos, até 1453, quando cai na mão dos turcos otomanos. E é esta parte que sobrevive, a parte oriental, que nós vamos estudar agora. Muito bem, agora que você revisou a divisão geográfica entre Império Romano Ocidental e Oriental, é preciso que você note que essa separação não é meramente geográfica. Existem elementos políticos, religiosos e culturais que vão explicar essa gradativa separação entre o Ocidente e o Oriente. Politicamente, por exemplo, enquanto o Império Ocidental se fragmentava em diversos reinos bárbaros, no Império Bizantino ou Oriental, o imperador centralizava o poder temporal sobre o Estado e também concentrava funções religiosas, ao que foi chamado cesaropapismo, ou seja, poder sobre o Estado e poder sobre a religião. Culturalmente, você pode notar, por exemplo, que o Império Bizantino adotou a língua grega como língua oficial, enquanto o lado ocidental adotou o latim. Mas especialmente o fator religioso explica esse divórcio entre o Ocidente e o Oriente. Muito bem, nós não vamos estudar todos os imperadores do Império Bizantino, uma vez que o Império Bizantino ainda perdurará até 1453. Mas um imperador em especial merece destaque, Justiniano, que governou entre 527 e 565 d.C. Justiniano combateu os persas que constantemente ameaçavam os territórios bizantinos. Justiniano combateu ainda a heresia do padre Ário, o arianismo, que pregava que Jesus era uma entidade entre o divino e o humano. Justiniano foi responsável por essa bela catedral que você vê aí na imagem, a Catedral de Ágia Sófia, ou Santa Sofia.
Justiniano foi também o responsável por combater a revolta de Nica, na qual escravos e populares, protestando contra os preços e os impostos, gritavam Nica, Nica, Nica! Ou seja, vitória, 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 em grego. Justiniano foi o responsável ainda por coletar, reunir todo o Código Civil, todo o Código Judiciário romano e ampliá-lo em um único conjunto de obras, chamado Corpus Juris Civilis, o Corpo de Direito Civil. Como eu afirmei no início desse quadro, além dos elementos políticos e culturais, o elemento que explica o divórcio entre o lado ocidental e o Império Bizantino é o elemento religioso. Como isso aconteceu? Muito bem, havia algumas práticas religiosas, tanto por parte do Ocidente quanto por parte do Oriente, que se tornaram impossíveis conjugar o Ocidente e o Oriente no elemento religioso, como, por exemplo, a heresia monofisista. O monofisismo afirmava que Jesus tinha apenas uma natureza, a natureza divina. O lado oriental discordava dessa afirmação. O lado ocidental não concordava com ela, mas o fato do lado ocidental estar fragmentado em diversos reinos bárbaros, ou seja, não possuir uma única autoridade sobre os estados do lado ocidental, permitiu que o monofisismo crescesse do lado ocidental. Além disso, a iconoclastia, ícone, imagem, clastia, destruir. Uma prática do lado oriental. O Império Bizantino era contra o culto às imagens. Ocorre que o lado ocidental não só praticava o culto às imagens, como tirava da produção de imagens uma fonte de lucro. Mas a gota d'água, o estopim para esse divórcio, essa separação entre o lado ocidental e o Império Bizantino, se deu quando o patriarca de Roma, um dos 5 patriarcas da Igreja Cristã, e aqui é preciso você notar que a Igreja Cristã tinha 5 patriarcas. Um ficava no lado ocidental, que era o patriarca de Roma. E ainda assim, em minoria, o patriarca de Roma afirma: eu sou o pai de todos os pais, eu sou o Papa. Ou seja, o patriarca de Roma disse: eu mando em vocês, cara. O problema é que, além de estar em menor número, esta afirmação do patriarca de Roma se chocou diretamente com o elemento césaro-papista do Império Bizantino. Lembre-se, no Império Bizantino, o imperador concentrava os poderes religiosos e do Estado. Essa foi a gota d'água. O pouco que ainda unia o Ocidente e o Império Bizantino, a mão que ainda ligava, que era a religião, se separou. E aí a distinção, a diferenciação foi crescendo, até que finalmente chegamos à chamada cisma do Oriente, a separação entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental. Em 1054 surge a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do lado ocidental, e do lado oriental, a Igreja Ortodoxa ou Igreja Ortodoxa Oriental, a cisma do Oriente. Muito bem, tio. Como esse império que perdurou quase mais 1000 anos para além do Império Ocidental finalmente caiu? Na verdade, uma soma de fatores, como por exemplo, os muçulmanos que continuaram tentando adentrar o território até que finalmente conseguirão. Os persas que continuamente atacavam o território bizantino. E olha só que ironia, uma cruzada, a quarta cruzada. Você deve lembrar que existe uma justificativa bem senso comum para as cruzadas. Cruzadas são expedições político-religiosas militares contra os muçulmanos, objetivando tomar a Terra Santa. Ocorre que a quarta cruzada foi de cristão contra cristão. A quarta cruzada atingiu Constantinopla, fragilizando a capital do Império Bizantino, até que finalmente, em 1453, o sultão Mehmed II, traduzindo Maomé II, imperador dos turcos otomanos,
toma Constantinopla e aí ela cai sob controle muçulmano. Esse Império Turco-Otomano que se estabelece em Constantinopla é o mesmo Império Turco que irá se fragmentar apenas após a Primeira Guerra Mundial. Mas esse tema é assunto para uma outra aula.